vai mudar. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Salve, salve, reis e rainhas de copas! Está começando mais um episódio do podcast A História Não Mente. Sejam muito bem-vindos, meu nome é César Augusto e hoje teremos a felicidade de falar de uma coisa que estava faltando aqui no podcast, uma vitória que gera alegria nos integrantes. O Rei de Copas acaba de vencer o Sampaio Corrêa por 1-0, gol do William Potker numa assistência do Ayrton. E hoje estarei na presença aqui dos nossos intrépidos comentaristas a fim de conversar com a partida de hoje. Eu diria que a partida de hoje não difere nada do que foi nos últimos 2-3 anos do Cruzeiro com o Mano Menezes. Um time que abre o placar, tem até algumas chances de matar o jogo, mas prefere a angústia do 1-0, que dessa vez foi até mais angustiante, né? O Sampaio Corrêa, mesmo sem inspiração, conforme o Paulo César disse incessantemente na transmissão do Premier, o Sampaio Corrêa pressionou bastante e tal, mas o Cruzeiro, graças a Deus, conseguiu somar mais 3 pontos na tabela e nesse exato momento soma 44 pontos e está na 11ª colocação. E sem mais delongas, eu quero colocar a situação a debate. Como vocês enxergaram a vitória do Cruzeiro hoje em cima do Sampaio Corrêa? Fala Cezão, salve salve nação azul, tudo bem com vocês? Então, depois de 4 partidas, finalmente voltamos a vencer. Um pouco tarde, né? Depois de 4 frustrações e com as nossas chances de subir serem quase nulas hoje, voltamos a vencer e primeira vitória no ano. E espero que seja um ano cheio de vitórias, que a gente consiga ser muito feliz nesse ano e que consigamos o tão sonhado acesso, né? Mas agora falando da partida, acho que a partida não foi muito diferente das partidas anteriores. A diferença é que dessa vez conseguimos segurar. Foi uma partida muito parecida com a partida contra o Avaí e contra a Ponte Preta. Avaí que a gente saiu na frente, Ponte Preta também. E logo depois tomamos empate contra o Avaí. E no jogo contra a Ponte Preta tomamos a virada, né? Em questões de minutos do segundo tempo. E também queria saber se tá no contrato do Potker, toda vez que fazer um gol num jogo, ser expulso no mesmo jogo e no segundo tempo, né? Que foi assim no primeiro gol dele aqui. E agora novamente, o cara faz um gol e é expulso de novo. Mas enfim, brincadeiras à parte, foi um jogo muito ruim de assistir. Os dois lados parecia que ninguém queria ganhar. O Cruzeiro sai à frente do placar logo no começo, aos 3 minutos, uma jogada trabalhada, coisa que não vinha acontecendo, né? Dessa vez o Filipão manteve a estratégia, manteve o Picolomo de meio atacante, e o time até que teve alguma modificação no posicionamento em campo. O Cruzeiro, como antes só atacava pelas beiradas, hoje teve mais posicionamento, teve mais presença pelo meio, mas mesmo assim não conseguiu criar tanto. Criou algumas jogadas, como nesse gol que o Picolomo acha uma bola pro Ayrton, ele enfia uma bola para Ayrton na esquerda. Ayrton acelera Ayrton, ele acelera ali na esquerda, vai pra linha de fundo, cruza pro Potker que faz o facão ali, que faz a diagonal e chega ali na frente, na cara do gol, e só empurra praticamente. Saímos na frente do placar, importante. Cruzeiro, como já disse em edições anteriores, Cruzeiro é um time que precisa sair na frente do placar justamente para fazer esse jogo que fez e que vinha fazendo, sair no placar e retrancando. Dessa vez quase que deu ruim com a expulsão do Potker no segundo tempo, mas conseguiram segurar, conseguiram com muita cera, conseguiram segurar o placar. E mesmo com a pressão do Sampaio Corrêa, o Cruzeiro conseguiu administrar o placar, conseguiu segurar ali. Algo que eu notei também foi que o Cruzeiro ainda apresenta algumas falhas defensivas, o meio de campo, principalmente ali nos volantes, tá muito aberto.
Os volantes não estão conseguindo dar muita consistência para a defesa. O ataque também pouco pressiona, não está sendo muito efetivo. E o adversário chega muito na última linha do Cruzeiro, muito fácil ali. Ainda bem que Cáceres e Matheus Pereira voltaram a fazer uma boa atuação, voltaram a ser mais seguro ali. Matheus Pereira vinha demonstrando alguns momentos de falsa confiança ali, de falta de confiança. Dessa vez voltou a tentar aquele drible, coisas que não vinham acontecendo. Ele voltou a ser frio ali atrás para limpar, voltou a ser mais consistente na parte defensiva e foi muito importante, até salvando de um gol ali do quase que o Caio Dantas faz, que o camisa 18 do Sampaio Corrêa chega pela linha de fundo, cruza, fazendo ali o arco ali, cruza pro Caio Dantas que fica livre para cabecear, mas o Matheus Pereira aparece e salva ali. E logo no rebote também o Ramon se joga para salvar, da vida ali e consegue. Kaká, que voltou novamente para o time titular por causa do terceiro cartão amarelo e a suspensão do Manuel. Fez uma partida muito segura, eu acho que foi o melhor zagueiro enquanto esteve em campo. Depois saiu por problemas físicos, espero que não seja nada. Mas enquanto esteve em campo, estava em todos os lances, fez desarmes, voltou a fazer uma boa atuação, a média dele, que vinha caindo, agora voltou a fazer atuações do começo do ano, que vinha muito bem. E quando o Kaká saiu, foi a vez da estreia do Paulo. Paulo que fez sua estreia, que já vinha pedindo para fazer essa estreia há mais tempo, mas finalmente fez uma partida segura, não comprometeu, foi seguro, teve alguns momentos ali que cobrou a equipe de alguns vacilos, achei interessante, mostrou que tem postura, mostrou que tem personalidade em campo, acho isso muito importante para um jogador, principalmente novo. Enfim, partida muito fraca do Cruzeiro, mas como sempre, o importante é o resultado, né? Cruzeiro que mesmo que a matemática seja muito difícil, que as chances ali estejam quase nulas, ainda tem ali 1% de chance, e creio que eu e toda a torcida cruzeirense ainda vai acreditar até o último minuto, porque assim, futebol, né, tudo pode acontecer e é muito imprevisível. Olha, assim, o que eu posso dizer desse jogo, cara, é que não tem o que falar. O que eu falo desse jogo serve para qualquer partida. O Cruzeiro acha um gol, faz uma jogada boa em 90 minutos e depois fica levando sufoco. Se fosse pegar qualquer equipe mais qualificada, jogando da forma que está jogando hoje, e com o acréscimo do destempero emocional dos atletas e do técnico, esse time seria goleado com certeza, sabe? A nossa sorte é que a gente pega um time que acerta só um chute de cada 5. Porque se não fosse isso, a gente era para sair goleado hoje. Salve, salve, reis e rainhas de copas. Na verdade, um grande salve de ano novo, para que uma história nova seja construída. E nada melhor do que começar o ano com uma vitória tão marcante. Não por pontos tão positivos, marcante principalmente por pontos negativos e ridículos. Mas vamos então ao que interessa. Cruzeiro Sampaio Corrêa começou eletrizante, já nos primeiros minutos o Cruzeiro mostrou um melhor posicionamento tático, uma postura tática diferente, de tentar ganhar mais a bola, de partir em velocidade no contra-ataque, e em 5 minutos já tinha abrido o placar. Impressionantemente, o Cruzeiro se abdicou da partida. Depois dos 5 minutos ali que o Cruzeiro fez o gol e teve um domínio maior do jogo, o Sampaio Corrêa tomou as rédeas do jogo, o Cruzeiro se apequenou taticamente em campo, recuou, deixou o adversário ganhar campo, deixou o adversário pressionar, não fez uma marcação alta, não fez pressão nenhuma na marcação, deu todos os espaços possíveis, seja pelas laterais, seja pelo meio,
Cáceres sofreu muito nessa partida, Matheus Pereira foi muito bem no jogo, até o momento que não aguentou mais fisicamente continuar na partida. Kaká foi grandioso, também saiu lesionado, provavelmente câimbras, já tinha alguns jogos que não era titular. E vimos novamente um filme de suspense e terror eletrizante por muito mais de 90 minutos, né, graças ao ilustre árbitro da partida, que deu simplesmente 9 minutos de acréscimo, inúmeras faltas ridículas, cartões absurdos, expulsões medonhas. Ele simplesmente acabou com a partida. Mas o Cruzeiro, felizmente, conseguiu se defender, muito pelo Fábio, que é um goleiro incrível, um ídolo celeste marcado na história, que vem demonstrando que mesmo com essa idade é o melhor goleiro em atividade, e que vai ser difícil a gente achar um substituto à altura para esse ilustre jogador quando o contrato dele se encerrar no final de 2021. Então é surpreendente também o rendimento que o Ramon vem tendo na zaga celeste. Muito bem em campo. E o que eu vou dizer do Potker? Vamos ali já para a linha do meio para frente. O camarada tem 10 jogos pelo Cruzeiro, 2 gols, 2 assistências, 8 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. Como que um camarada que veio a pedido do Filipão, com toda essa pompa de ser um titular nesse elenco, mesmo que o juiz tenha feito uma partida medonha, ridícula, como que um camarada tem tantos cartões assim, amarelos e vermelhos, prejudica o time bastante durante o campeonato? Giovanni Piccolommo, no início da partida, quando o Cruzeiro tomava as rédeas, também jogou bem. Depois que o time se apequenou em campo, ficou difícil para o meio de campo e para o ataque funcionar. Incrivelmente, Marcelo Moreno entrou bem, fazendo a função que lhe cabia, que é a bola. E quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, também é importante elogiar. Ele entrou e fez justamente o que era necessário. Tivemos a entrada do Patrick Bray e a estreia do menino Paulo. Ótimo, excelentíssimo jogador, e mostrou que está preparado para quando for necessário e a gente precisar, ele vai estar ali. E esse garoto tem um futuro tremendo pelo Cruzeiro ainda. E o que eu vou dizer do Filipão? Filipão novamente errou em várias substituições. Ele não conseguiu mudar uma postura tática do Cruzeiro. O Cruzeiro já começa o segundo tempo com nem 5 minutos com o jogador expulso. Giovanni Piccolommo também foi expulso, já fora de campo. Então é muito complicado a gente ficar dependendo sempre desse tipo de situação, de julgar como se fosse um filme de terror, eletrizante até o último segundo. O Cruzeiro tomou pressão por no mínimo, uns 80 minutos. No mínimo uns 80 minutos de pressão. E eu acho que o torcedor cruzeirense está com o coração bem forte, porque passar por isso já no início do ano, hoje, né? É impressionante. Então, o que eu espero é que essa temporada acabe de forma digna. O Cruzeiro não cai para a Série C. É muito improvável que suba. Vou torcer a cada jogo, vou continuar assistindo, vou continuar passando raiva, independente do resultado, né? Mas é um momento delicado do Cruzeiro. Para quê? Já para decidir quais serão os rumos para a temporada 2021. É a partir desses últimos jogos que a diretoria, que a comissão técnica, que todas as avaliações devem ser feitas para que definam o que será a temporada 2021 do Cruzeiro. E chegamos até o momento da interatividade do amigo internauta, já diria Galvão Bueno. Aqui no podcast A História Oralmente nós temos um momento do ouvinte. Se você quer participar aqui conosco, basta apenas mandar uma mensagem no Instagram ou então no Twitter. Salve, rapaziada do podcast A História no Mente. Um prazer falar com vocês. Muito da hora
essa esse esse momento destinado ao torcedor e falando sobre o jogo contra o Sampaio Corrêa, acho que não tem muito o que não mudou muito do que a gente viu do Cruzeiro desde que o Felipão chegou. Um esquema que funcionou por muito tempo e talvez era aquilo que o Cruzeiro precisava, um jogo mais feio, um jogo no contra-ataque, mas que evidencia o elenco que o Cruzeiro tem, as dificuldades que o Cruzeiro tem, que é uma dificuldade absurda de criar, principalmente nos jogos dentro de casa e propriamente no segundo tempo do jogo de hoje contra o Sampaio Corrêa. O Cruzeiro não conseguiu criar chance de matar o jogo. O Cruzeiro apenas se defendeu, como foi contra o Avaí, como era a estratégia contra a Ponte Preta. Essa é a estratégia do Cruzeiro, por causa não muito. O Filipão tem uma influência nisso, sim. Acho que ele melhorou o time, mas tem algumas coisas a melhorar ainda mais. Só que o Cruzeiro tem um elenco muito limitado por uma coisa que vários clubes na Série B não tiveram, que é falta de planejamento. Até em discussão com alguns amigos meus sobre aquele papo do futebol às vezes premiar quem não merece. O que eu discordo que acontece muito raro acontecer. Acho que se o Cruzeiro sobe seria porque ter, ainda tem uma porcentagem de chance pequena. Se o Cruzeiro sobe é porque teve um merecimento dentro daquilo. Só que acho que a situação do Cruzeiro é complicada porque outros times tiveram um planejamento muito melhor do que o Cruzeiro na Série B. A questão de que eu acredito de você jogar é, com um padrão de jogo e subir com esse padrão de jogo se encaixa quando você tem um elenco que pode te entregar aquele padrão de jogo, que não é o elenco do Cruzeiro poderia entregar o Anderson Moreira, o Ney Franco, e eles mesmo assim tentaram implantar. Não acho que é só o elenco, acho que eram dois treinadores fracos e a situação que o Cruzeiro se colocou foi pela falta de planejamento do senhor presidente, do senhor Sérgio Santos Rodrigues, do, 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 do comando do futebol em si, não só o David. E essa situação o Cruzeiro se colocou nela. Hoje o Filipão tenta fazer algo que o elenco é capaz de fazer, que é se defender e sair nos contra-ataques. Tem jogadores de velocidade para isso. Tem um time minimamente organizado para se defender hoje, melhor que muitos da Série B nessa questão defensiva, mas tem uma carência de criação, tem uma carência de desenvolvimento de jogadas que para mim é gritante no Cruzeiro hoje. E acho que é, hoje foi mais um jogo dos que o Cruzeiro consegue, na base da velocidade, na base de uma jogada bem encaixada, achar o gol. E o time continua durante 50, 60, 70 minutos tentando se defender, o que muitas vezes não dá certo, pelo fato que não é muito difícil você conseguir vencer um jogo com 60, 70, 80 minutos tomando pressão atrás do placar. Então, eu acho que para a próxima temporada, não, na verdade, eu não acho que o ano ainda acabou. Acho que se tem uma chance, o Cruzeiro tem que jogar como se tivesse, como se fosse a chance fosse, como se fosse possível, porque é algo que é possível, querendo ou não, mas tem que jogar como se fosse cada jogo como se fosse o último. Mas para a próxima temporada tem que pensar em planejamento, tem que se planejar para ter um elenco, mesmo disputando ou não a Série B, a Série A, ter um elenco que consiga entregar um pouco de cada padrão de jogo, tanto aquele mais defensivo quanto aquele mais ofensivo. Então é isso, muito obrigado
pelo convite da participação aí. Um abraço a todo mundo e a gente vai sair dessa, se Deus quiser. E lembrando que o Rei de Copas volta a campo na próxima quarta-feira, dia 13/1, às 9h30, no Independência contra o Oeste. E após essa edição um pouco sem graça do podcast, eu queria deixar aqui uma demonstração de talento de um dos integrantes do podcast. Até a próxima. Sua música é oportuna. Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam. Porque tem o dinheiro e sou vaqueiro da roça. Elas não gostam de cavalo, só tem Hilux. Quando elas fazem, eu canto assim. Gosta de gasolina, gasolina. Gosta de gasolina.